Sabe a ideia de que certos estados emocionais podem ser contagiosos, tipo uma doença mesmo? Pois é, essa é a base de uma das leis mais intrigantes do poder. E para a gente entender isso a fundo, vamos a um exemplo da história que é, olha, de cair o queixo. Já parou pra pensar nisso? Tem gente que, nossa, parece que vive com uma nuvem negra em cima da cabeça, né? Que atrai má sorte. E o pior é que essa nuvem acaba respingando em todo mundo que tá por perto. Mas e se não for uma maldição? E se for algo que a gente pode, de fato, identificar e, o mais importante de tudo, evitar? Para a gente começar a desvendar isso, precisamos conhecer a nossa personagem principal, Lola Montez. Pensa numa figura emblemática do século XIX. Uma dançarina, uma cortesã, cuja vida foi um verdadeiro furacão de paixão e, principalmente, de destruição. Então vamos lá, a história é a seguinte. Por onde a Lola Montez passava, o desastre ia atrás. E não era só a vida dela que era um caos, não. Ela parecia ter um talento especial para implodir a vida de todo mundo que se envolvia com ela de verdade. E é aqui que o padrão começa a ficar bizarro. Presta atenção na sequência. Em 1845, Alessandre Duragier, um cara promissor, dono de jornal, morto num duelo logo depois de conhecer a Lola. 3 anos depois, o rei Ludwig da Baviera, forçado a largar o trono por causa do escândalo com ela. Em 49, um jovem oficial, George Hilde, casa com ela, perde o cargo, é chutado da sociedade e morre num acidente. E em 53, o marido dela, Pat Hull, entra numa depressão tão profunda que morre anos depois. O padrão não é só assustador, ele é inegável. Agora, vamos dar um zoom no caso mais absurdo de todos, o do rei Ludwig. O processo foi quase um manual. Primeiro, a conquista. Ela o enfeitiçou, como dizem, e ganhou um poder gigantesco. Depois veio o caos. A arrogância dela em público deixou todo mundo furioso, o que levou a protestos, instabilidade e, por fim, o colapso. Para evitar uma guerra civil, o rei teve que expulsar a Lola e logo em seguida abandonar o próprio trono. O caos pessoal dela virou um desastre nacional. E aí fica a pergunta, né? Com todo esse rastro de destruição, era só azar? Tipo, muito, muito azar? Ou será que a própria Lola era de alguma forma o epicentro, a fonte de toda essa ruína? E a resposta para esse mistério não é o acaso, nem o azar. É um princípio muito poderoso, conhecido como a lei do contágio. Tá, mas o que é essa tal de personalidade contagiosa? Pensa assim, é uma pessoa com uma instabilidade interna tão grande, mas tão grande, que essa instabilidade vaza, sabe? Ela irradia para fora e atrai desastre como um imã. Essas pessoas têm um desejo, às vezes inconsciente, de bagunçar tudo. E elas acabam infectando quem está perto com a própria infelicidade. Elas não são vítimas do caos, elas são a fonte. E tem uma citação que resume isso de um jeito perfeito. Estados emocionais são tão infecciosos quanto doenças. E a segunda parte é ainda mais forte. Tentar ajudar a pessoa que está se afogando nos próprios problemas pode, na verdade, só te puxar para o fundo junto com ela. É pesado, mas faz muito sentido. E a grande armadilha, o perigo, é que isso funciona como um vírus mesmo. A infecção é silenciosa. Quando a gente finalmente começa a ver os sintomas na nossa própria vida, o caos, a falta de sorte, a instabilidade, geralmente já é tarde demais. O contágio já rolou. Ok, então a pergunta de $1 milhão é: como a gente se protege disso? Como não cair nessa? A resposta é: aprender a reconhecer os sinais de alerta antes que a coisa fique séria. Olha, existem alguns sinais bem claros para ficar de olho. Um passado cheio de turbulência. Uma lista enorme de relacionamentos que deram errado. Uma carreira que nunca decola, sempre instável. Aquela mania de sempre se colocar como a vítima da história. E, claro, uma personalidade muito forte que te suga e que parece atrair desgraça para si. Isso não é uma coisa ou outra, é o conjunto da obra. E é super importante sacar que isso não vale só para romance, tá? Pensa lá na Roma antiga, em Cássio e Brutus. A inveja que o Cássio tinha do César era tão forte, tão tóxica, que ele conseguiu infectar o nobre Brutus com esse rancor. O resultado? Conspiração e tragédia para os dois. Isso vale para amizades, para parcerias de trabalho, para tudo. Beleza. E se a gente identifica uma pessoa assim por perto, o que fazer? A estratégia de defesa é, ela é direta e não deixa espaço para dúvidas. A solução é radical. Quarentena. A lógica é simples. Não adianta tentar discutir, não adianta tentar ajudar. Essas pessoas não podem ser consertadas por nós, mas nós podemos ser quebrados no processo. Então a única defesa é o distanciamento total. Fuja. Simples assim. Porque não tem como ganhar essa batalha. Mas calma, nem tudo é tragédia.
A boa notícia, a ótima notícia, é que essa lei tem um outro lado, um lado positivo, e ele é tão poderoso quanto o negativo. Se a miséria contagia, a prosperidade e a estabilidade também contagiam. Pensa assim, ó, existem dois polos. De um lado tem um infeccioso, que atrai desastre e drena a nossa energia. Do outro tem um afortunado, que atrai prosperidade e compartilha o sucesso. A escolha de quem a gente mantém por perto, bom, ela pode definir o nosso destino. Quer um exemplo disso na prática? Pensa no Napoleão. Ele era um gênio, claro, mas era um cara meio bruto, sem refinamento. E ele admirava a elegância, a inteligência do ministro dele, o Talleyrand. Ele manteve o cara por perto não só pelo talento, mas com a experiência de que um pouco daquela sofisticação pegasse nele. E não é que, com o tempo, a associação realmente lapidou Napoleão? Então, o lance é usar essa lei de forma inteligente, a nosso favor. É buscar de propósito as associações positivas. É gravitar na direção de pessoas que já são aquilo que a gente quer ser. Porque, inevitavelmente, as qualidades delas vão nos infectar. E pra gente fechar, tem uma frase do século XVII de um cara chamado Baltasar Gracian que é um soco no estômago, no bom sentido. Não morra da miséria alheia. Pensa bem no peso disso. A nossa energia, o nosso tempo é tudo precioso demais para ser sugado pelo redemoinho de outra pessoa. Isso tudo nos leva a uma reflexão final, que é talvez a mais importante de todas. Olhe ao redor. As pessoas com quem você passa a maior parte do seu tempo, elas estão te levantando ou te puxando para baixo? Elas estão te contagiando com sucesso ou com miséria? A resposta para essa pergunta pode dizer muito sobre o seu futuro.